Se o Alexandre de Moraes quiser, ele pode prender o Bolsonaro nesse exato momento, porque o caso do Silvinei e também o caso das joias fecharam o cerco jurídico contra o Bolsonaro e a prisão dele vai parecer algo natural. O grande receio por parte do STF era fazer parecer que a prisão do Bolsonaro seria uma perseguição ou uma injustiça, mas não é. Tudo está sendo construído para ser algo natural. Primeiro o Bolsonaro foi cassado, depois o cerco foi fechado contra os aliados dele, então é impossível o Bolsonaro não estar envolvido, principalmente no esquema das joias. Eu vejo que a única coisa que falta para o Bolsonaro de fato ser preso é uma delação premiada que possivelmente vai acontecer. Você esperava que o Bolsonaro fosse ser preso? Você sempre acreditou nisso ou você tinha suas dúvidas? E mais ainda, na sua opinião, o que falta para o Bolsonaro ser preso? Você concorda comigo que só falta uma delação? Deixe seu like se você quer a prisão do Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. É muito interessante nós relembrarmos, e aí eu preciso dar os créditos a ele, ao Robson Bonin da Veja. Porque na semana passada ele falou: o cerco contra o Bolsonaro fechou no STF. Na próxima semana, ou melhor, nos próximos dias, vários inquéritos vão ser finalizados e o Bolsonaro será indiciado. Ele não cravou quando o Bolsonaro seria indiciado, mas ele falou que o cerco foi fechado, que o STF já tinha elementos suficientes para apontar a culpa do Bolsonaro naqueles documentos que foram encontrados no celular do Mauro Cid. Só que ele não especificou os documentos. Nós achávamos que seriam os documentos sobre a minuta golpista. Só que no celular do Mauro Cid tem documentos sobre a venda das joias. E a Polícia Federal disse que o Bolsonaro recebeu o dinheiro do Mauro Cid. Dinheiro em espécie. Então o cerco se fechou, o Robson Bonin estava correto. E agora, dias depois, duas hecatombes contra o Bolsonaro. A prisão do Silvinei e o esquema das joias. A prisão do Silvinei, ela fecha o cerco contra o Bolsonaro, por um lado, por causa do envolvimento e do benefício que o Bolsonaro teria com o esquema e a operação ilegal da Polícia Rodoviária Federal das blitz no segundo turno, dificultando os votos no Lula. O que o Bolsonaro fez naquele episódio foi um ataque direto à nossa democracia, porque ele impediu que as pessoas pudessem exercer o seu exercício, né, ficou complicado, né, popular, de votar. E ele quase conseguiu. Ele quase ganhou do Lula. Se o plano tivesse dado certo, se o TSE não tivesse intervido, o Bolsonaro poderia ter vencido a eleição contra o Lula. E acreditar que Anderson Torres e Silvinei agiram de modo independente do Bolsonaro, como ele tem feito, uma estratégia errada, como a gente vai discutir em um vídeo futuro, é um equívoco. A delação premiada poderá vir aí, com a incidência da pressão em cima tanto do Torres, mas principalmente do Silvinei. É muito difícil acreditar que o Bolsonaro não arquitetou, ainda mais com tantas reuniões que o Bolsonaro teve com o Silvinei e com o Torres. Muitos vão prestar depoimento, dezenas de pessoas vão prestar depoimentos e mais ainda vai haver uma chuva de delações premiadas, mas isso aí nós vamos discutir muito em breve. E aí nós temos o esquema das joias, porque nós tivemos documentos no celular do Mauro Cid que mostram que o Bolsonaro se beneficiava com as vendas das joias do Mauro Cid. É impossível nós acreditarmos que o Cid roubava essas joias clandestinamente, surrupiava sem o Bolsonaro saber e depois vendia no exterior e embolsava todo o dinheiro. Não dá pra acreditar nisso. Nós temos o pai do Cid, nós temos o próprio Cid, o Fred Vassef, todo esse entorno do Bolsonaro envolvido no caso da venda das joias. Eles têm diálogos com o Bolsonaro. O Cid tem diálogos com o Bolsonaro no celular dele. Esse era o grande filé mignon que o Lauro Jardim falou faz aí 1 mês e meio sobre as conversas do celular do Mauro Cid. Isso foi descoberto, documentos foram descobertos. O Cid fala: eu tô com aqui o dinheiro do Bolsonaro. Como que eu vou repassar isso pro Bolsonaro? Pra conta dele? Vai ser por Pix? Vai ser em dinheiro vivo? Eles discutiam isso. Então, acreditar que o Bolsonaro não estava envolvido nesse esquema é impossível, porque tudo foi feito com bens, entre aspas, do Bolsonaro. Não tinha como o Bolsonaro não ficar sabendo. E mesmo que ele não seja alvo direto dessas investigações, tanto do caso da prisão do Silvinei como do esquema das joias, ele está conectado. Ele está conectado porque ele era o maior beneficiado dos dois esquemas. Do esquema da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do esquema das joias. Se o esquema da PRF tivesse dado certo, Bolsonaro teria vencido o Lula. E no esquema da Polícia Federal, no esquema das joias, ele embolsava o dinheiro. Ele era o maior beneficiado. Nós temos as reuniões, nós temos os diálogos, tudo isso pega contra o Bolsonaro. Então, pessoal, é impossível ele não estar envolvido. Pelo menos no caso das joias. Aí fica muito difícil. Pode até falar: não, mas o Anderson Torres e o Silvinei,
a revelia do Bolsonaro organizaram o esquema. Tá, mas as joias não tinha como o Bolsonaro fazer sem o Mauro Cid. Não tinha como o Mauro Cid fazer sem o consentimento do Bolsonaro. E esse caso das joias é muito emblemático porque mostra todo o desprezo que o Bolsonaro tem pelas leis, tem pelo patrimônio público, algo que sempre marcou todo o governo dele. Bolsonaro atuou em todos os seus 4 anos como um destruidor das leis, como um destruidor das regras e alguém que se orgulhava de fazer isso. Porque o Bolsonaro era aquela pessoa que falava publicamente que a população deveria sonegar imposto. O Bolsonaro é aquele que falava que pescava em local proibido. O Bolsonaro era aquele que atuava contra os radares, que não queria cadeirinha de criança no carro, que queria afrouxar a fiscalização. Por quê? Porque se ele afrouxasse a fiscalização ficaria mais fácil para ele cometer os delitos que agora começam a aparecer. Porque esse sempre foi Bolsonaro. Ele nunca mudou o comportamento que ele teve ou que ele tinha desde a época do Exército. Ou desde a época que ele era deputado federal, quando o momento que você quiser colocar aí no tempo. Ele sempre foi assim. E fica a pergunta, por que o Bolsonaro ainda não foi preso? Porque existem elementos para que ele possa ser preso preventivamente. Porque ele é alguém poderoso, ele pode atrapalhar as investigações, ele pode destruir provas, então seria necessário o Bolsonaro ser preso. O Bolsonaro, ele não foi preso ainda por alguns motivos. Eu vejo que todas as pressões, todas as tensões que ele criou com o STF, com o TSE e com o judiciário como um todo, acabam inibindo o judiciário de agir. Há um certo constrangimento, até pela possibilidade, não vou dizer de uma revolta popular, mas de, em termos práticos, mas um descontentamento, as pessoas vão reclamar, vão chiar, vai ter um grande burburinho que vai aumentar a pressão no TSE e também no STF, ou no Poder Judiciário como um todo. Mas ele pode ser preso preventivamente. E eu vejo que vai ser inevitável. Essa prisão preventiva do Bolsonaro é uma questão de tempo. Se ele não fosse ex-presidente, ele já teria sido preso. Mas ela vai acontecer porque é o caminho natural que está sendo construído. Sempre foi esse caminho. O Alexandre de Moraes sempre quis que a prisão do Bolsonaro fosse algo assim, comum, natural, que a população aceitasse naturalmente isso, e está sendo construído. O que Alexandre de Moraes e o judiciário não queriam que acontecesse era que a prisão do Bolsonaro tivesse aí uma percepção de injustiça, como aconteceu com Lula, porque a prisão do Lula de fato foi injusta, diferentemente da prisão do Bolsonaro. Então era isso que o Alexandre de Moraes queria evitar. E os passos estão sendo dados. O primeiro é tornar o Bolsonaro inelegível, e ele foi, porque aí não vão poder alegar que tiraram um candidato que poderia disputar. Ah, mas o Lula era ficha suja, e o Bolsonaro era ficha suja, mas ele não estava inelegível, era uma questão da lei da ficha limpa. Não, agora ele foi cassado, os direitos políticos dele estão cassados. Não é uma questão de ficha suja, ficha limpa. Não pode disputar 2026. Não pode. O segundo passo era o cerco contra os aliados do Bolsonaro. E o cerco foi fechado. Caiu o Cid, caiu o Vacef, caiu o pai do Cid, está caindo todo mundo. Tá todo mundo envolvido, menos o Bolsonaro, ainda mais nesse esquema das joias, impossível. E o último passo que eu vejo que é o que falta é uma delação premiada, em qualquer um dos casos. Pode ser no caso do Silvinei, pode ser no 8 de janeiro, pode ser no caso das joias, ou até mesmo no caso dos imunizantes. Alguma delação premiada vai acontecer e quando essa delação premiada ocorrer, aí o cerco está fechado e Bolsonaro será preso de um modo bem natural. Claro que vai ser traumático para a sociedade, porque nós vamos ter um presidente preso. Se bem que o Lula foi preso, o Temer foi preso, o Collor está condenado, mas enfim, vai ser bem menos traumático porque o movimento é um movimento natural. A prisão de Bolsonaro é uma prisão natural porque a prisão é o habitat do Bolsonaro. Meninas vão para a colmeia e homens vão para a papuda, como diria Damares Alves.